Punishment. E a capa do capítulo de hoje é a Garota Mosquito. Uma pose bem ousada, segurando uma seringa com uma legenda escrita: picar é a minha especialidade. Como ela não tem mais aquela bolsa de sangue dela, realmente, atualmente ela já levou muita picada. O capítulo se inicia com um monstro se transformando na frente de outros cavaleiros medievais. Ele dizia: se ficar no meu caminho, eu vou te mostrar o poder do sangue de dragão. Ao se transformar completamente, ele vai para cima do Saitama. No entanto, ele é derrotado facilmente com apenas um soco, o que acaba espantando os cavaleiros medievais. Eles diziam: ele derrotou o Hangal, um dos 9 lutadores da Aliança do Dragão, com um único golpe. Isto é inacreditável. Eles agradecem pela ajuda do Saitama e perguntam qual é o seu nome. Então o Saitama diz o seu nome. Eles estão comemorando a vitória do Saitama e estão contentes de que o selo do Dragão Cruel ainda esteja protegido. E eles dizem que graças ao Saitama ele não conseguiu roubar a pedra selada. O selo do Dragão Cruel foi protegido graças ao trabalho do Saitama. E eles dizem que o heroísmo do Saitama será gravado nos anais da história. E o Saitama diz assim: pô, não precisa ser nos anais. O Saitama acha que isso tudo é um exagero, pois ele apenas bateu num cara que estava roubando algo e apenas chamou a atenção dele. Mas os cavaleiros insistem e dizem que isso é um absurdo. Ele literalmente salvou o mundo. Essa era uma missão secreta, mas como o Saitama foi o responsável por proteger o selo do dragão, eles acreditam que não tem problema em explicar a situação do Saitama. Há uma lenda que diz que um dragão gigante, que era a encarnação da destruição, desceu à terra. Em poucos dias, ele ceifou muitas vidas e queimou todo o solo. As pessoas o chamam de dragão cruel, por causa de sua crueldade. E esse dragão cruel já apareceu no mangá, mais especificamente lá no capítulo 164. A gente apenas consegue ver o esqueleto dele em cima de um templo. Bom, continuar. Os antigos guerreiros se reuniram e se sacrificaram para enfraquecer o dragão cruel. Com ele enfraquecido, a esfera de selamento dispersou a aura do dragão em 9 pedras seladas, as distribuindo em vários santuários espalhados por vários lugares pelo mundo. Os cavaleiros, os santos, são uma organização que assumiu o papel de proteger as pedras seladas do dragão cruel. O Despon, uma organização inimiga, são ninjas que acreditam possuir o sangue do dragão e eles planejam ressuscitar o dragão cruel selado. Então, basicamente, a história se resume a ninjas versus cavaleiros medievais. O conflito entre cavaleiros e ninjas atravessou as eras. São mais de 800 anos defendendo o selo do dragão cruel. E com o recente surto de surgimento de monstros, a organização Despon se tornou mais ativa e agora os cavaleiros estão em alerta máximo para manter as pedras seguras e seladas. No entanto, na intenção de proteger as pedras seladas, eles estavam tentando mudá-las de local. E foi ali que o monstro os atacou e o Saitama os salvou. Claramente, o Saitama não gostou nada dessa história, por ela ser muito longa. Os cavaleiros conseguiram capturar um membro da organização Despon. E o ninja murmurava: como ousa fazer isso com Hangal? Algum dia, todas as pedras seladas serão recuperadas e o dragão cruel renascerá. E esse será o fim da raça humana. Tudo que vocês protegem desaparecerá, idiotas. Ele dá uma risada sarcástica e diz glória a Despon. Mas então, de repente, o Saitama pega um balde de água e joga em cima dele. E aí pergunta: algum dia? Quando? E o ninja responde dizendo que talvez daqui a 10 anos ou quem sabe 100 anos. O dragão cruel está esperando calmamente o poder dos selos enfraquecer, para que assim ele possa se libertar. O ninja diz que ele tem certeza que mesmo que a Despon seja destruída, alguém aparecerá para continuar o seu desejo e ressuscitar o dragão. O Saitama joga mais um balde de água nele. E o ninja pergunta se ele tem mais alguma pergunta. O Saitama, completamente despreocupado, então diz: se for para ressuscitar ele em algum dia, por que não ressuscitar ele agora? O que acaba deixando todos os cavaleiros espantados. Eles ficam perplexos com essa pergunta do Saitama. Mas o Saitama tem um ponto. Ele diz que é mais seguro para o futuro do mundo se eles derrotarem esse dragão de uma vez por todas neste exato momento. Pois assim, eles não precisarão se preocupar com o dia de amanhã. Ele pega o ninja e sai correndo, atravessando os continentes. Ele pede para mostrar aonde estão as outras pedras do dragão. Ele basicamente está usando o ninja como se fosse um GPS. Rapidamente, o Saitama consegue encontrar a terceira pedra. Quando eles finalmente conseguirem juntar todos os 9 pedaços, eles vão precisar fazer um ritual de invocação para ressuscitar o dragão. O Saitama diz que desse jeito eles vão conseguir pegar todas as pedras hoje. Enquanto isso, ao mesmo tempo, os cavaleiros estão putos da vida e acreditam que o Saitama é um executivo da Despon. Logo, o Saitama encontrou mais um monstro, um dos 9 lutadores da Associação do Dragão. Ele acredita que o Saitama foi contratado pelos Santos,
mas rapidamente o Saitama nocauteia ele com um soco. E o ninja dizia, podia ter conversado com ele antes de ter batido nele. Mas quando ele foi atacar o Saitama, sem nem mesmo deixar ele falar alguma coisa, o Saitama apenas revidou na mesma moeda. Eles finalmente conseguem juntar todas as pedras do dragão. E o mais interessante é que essas pedras se parecem bastante com os cubos de Deus. Isso até mesmo reforça o pensamento de que Deus foi selado por alguém. E esse alguém dividiu a essência de Deus em pequenos cubos e os espalhou pelo universo, pelas eras, no Egito Antigo e no planeta de Boros. Isso explica como ele consegue se comunicar e dar poderes a determinados indivíduos. Ele apenas está esperando que alguém consiga juntar todos os cubos para que então ele possa renascer. E seria um baita plano, já que Flash é o responsável por recolher todos os cubos do universo. Bom, é interessante pensar nessa possibilidade, já que até o momento a gente não sabe nada sobre esse personagem. Inclusive, eu já fiz um vídeo dedicado somente a este personagem misterioso, o que ele fez antes mesmo da humanidade dar os seus primeiros passos. Esse vídeo é muito interessante. Todas as pedras do dragão, o integrante da organização finalmente começou a invocar o dragão. O momento finalmente chegou. O dragão usará as vidas de todos os humanos para acabar com o rancor de longa data. Ele é incrivelmente grande e possui uma aura ameaçadora. Ele lança uma rajada de energia contra o Saitama. Ele quer que todos sejam destruídos, mas rapidamente com um soco ele matou o bicho. O Saitama, eu acho que isso não teve graça. Depois de derrotar o dragão cruel com apenas um soco, o Saitama volta para o seu apartamento para jogar um pouco de videogame com o Ken. E de certo modo ele até mesmo está um pouco espantado. Ele dizia, pensei que essas coisas de pedras seladas e grupos religiosos estranhos eram só coisas de jogos e mangás. Mas pelo jeito tem um mundo todo de coisas que eu não conheço. O Bob diz que isso é bastante complicado, enquanto que ao mesmo tempo está descendo o cacete no Saitama no videogame. Logo então alguém bate na porta. O King acredita que possa ser o James, já que ele literalmente mora do lado. Mas não, era o Flash. Ele estava procurando a Manako, e como ele viu que o Saitama não estava ocupado, ele pediu um pouco de sua ajuda. E caso o Saitama seja útil nessa tarefa, ele até mesmo pode transformá-lo em seu discípulo. Mas antes de terminar sua frase, o Saitama simplesmente fecha a porta na cara dele, o que deixa ele bastante irritado. O Flash pede para ele abrir a porta, enquanto isso o James está de orelha em pé, apenas prestando atenção no que ele está fazendo. O King pergunta quem era e por que ele fechou a porta. O Saitama diz que parecia ser algo que iria o incomodar, então por instinto ele só fechou a porta. Muito importante, e se ele não abrir a porta, ele irá abri-la à força. Mas antes que ele pudesse chutar a porta, o James apareceu e perguntou para ele o que ele estava fazendo na frente da casa do seu mestre. O Flash responde que ele está ali apenas para falar com um cara de ranking A chamado Saitama e pergunta se o James tem algum problema com isso. O James diz, se quer falar algo com o meu mestre, então fala para mim também. Mas o Flash não quer falar com ele quer falar com o Saitama. Logo então eles começam a ter uma breve discussão. Bom, se o Flash não vai aceitar suas condições, o James fala para ele ir embora e nem precisa mais voltar. Rapidamente a discussão começou a ficar mais quente e agora nesse exato momento o James e o Flash estavam caindo na porrada. O Saitama se pergunta se é melhor ele parar os dois antes que eles destruam o prédio inteiro, porque eles decidiram parar aquele deles. O Saitama abre a porta e pede para que eles parassem de brigar na frente da sua casa nova. O prédio estava quase indo de arrasta para cima, mas pelo menos eles finalmente pararam de brigar. Enquanto voltavam para o apartamento do Saitama, o Flash chama o James de cachorrinho só para provocá-lo. Agora que ele possui a atenção do Saitama, ele dizia, soube que você chegou no ranking A. Não seria algo bom para celebrar a sua promoção e você aí sendo rude comigo? O James pergunta ao Saitama se ele o conhece. Ele então decide apresentar o Flash ao King e ao James. Esse é o herói franjinha na cara, o que mais uma vez deixa o Flash bastante irritado. O King tenta avisar o Saitama sobre quem realmente ele é, mas o Flash o interrompe e diz, espere King, não diga. Pessoas como ele têm a mania de sempre esperar que alguém dê a resposta. Se falar, ele vai fazer isso de novo e de novo. Deixe-o lembrar por si mesmo. Então Saitama tenta se lembrar do nome do Flash. Será que o nome dele começa com Cre? Ou talvez com Flash? Aos poucos o Saitama foi se lembrando do nome do Flash. Até que então ele chegou à conclusão de que o nome do Flash era Crash Splash. Dá pra dizer que ele chegou bem perto. Curioso, ele entra sem permissão na casa do Saitama e diz que ele fez isso de propósito, só para irritá-lo. Antes de fechar a porta, ele diz que essa é uma... Ele pede para que o Saitama seja o seu discípulo. Eu vi lá no subterrâneo. A sua habilidade atlética tem muito potencial. Você não está usando nem a metade dela atualmente. Passou um pouco de orientação que você de repente uma porta na parede de casa. O
Genos havia criado passagens secretas pelo apartamento do Saitama. O Saitama fica bastante espantado. Como foi que ele fez isso? O Genos se desculpa, ele só pensou que deveria estar preparado para qualquer situação inesperada. Só que na verdade, quem realmente é inesperado é o próprio Genos. Bom, se for algo confidencial, o Genos acredita que não tem problema dele participar dessa conversa, então, principalmente se for algo relacionado a Deus. Finalmente, os três se sentam e o Flash diz que primeiro eles precisam encontrar a Manako. E o Saitama pergunta o que ele vai fazer com ela caso encontre. Ele vai torturar ela até ela contar o que ele quiser, mas para o Flash isso depende de como ela vai reagir. Então o Flash diz: quanto a esse tal Deus contra quem o Flash luta, preciso de qualquer pista que conseguir. Manako é importante por ter tido contato com ele. Sabe, isso é apenas um palpite, mas tenho a sensação de que com mais algumas pistas vamos conseguir chegar no grande segredo por trás de Deus, que parece ser um segredo tão grande que com certeza irá nos abalar. Logo então, o Flash se levanta. Venha comigo, careca de capa. O Saitama também se levanta. Enquanto o Flash saía pela porta, o Saitama foi até a porta para fechá-la de novo. No entanto, o Flash já chegou ao seu limite com essas piadinhas idiotas. O Saitama se desculpa e diz que ele não se dá bem com quem chama ele pelo seu nome de herói. E dessa vez quem estava debochando do Flash era o Genos, falando para ele sentar. O Flash mete uma bicuda na porta, no maior estilo Chuck Norris, e com um olhar assassino ele diz: lute comigo, Saitama. Vou te mostrar o quão imaturo você é. A luta de Saitama contra Flash finalmente vai começar. E será que, ao contrário da webcomic, o Flash vai conseguir realmente notar o verdadeiro potencial do Saitama? Ele vai conseguir perceber a superioridade do careca de capa? Estamos prestes a entrar no pequeno arco da Vila Ninja, onde o Saitama irá conhecer o assassino mais perigoso do mundo. Bom, e se você gostou do vídeo, quer mais vídeos